ao Ativamente. Esse podcast faz parte do Bem Me Quero, um movimento do SESC pela saúde mental, onde exploramos a mente, as emoções e o bem-estar. Hoje vamos falar sobre algo que tem preocupado muita gente, a memória. Como está a sua memória? Vem para esse diálogo com a gente. E para essa conversa especial, temos uma convidada, a Thaís Bento, gerontóloga, PhD em Neurologia pela USP, professora de Gerontologia do mestrado e pesquisadora de Neurologia Cognitiva e do Comportamento também pela USP. Bem-vinda, Thaís. É uma alegria tê-la aqui conosco. Eu agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui, nesse canal com essa programação tão interessante e importante que é a saúde mental e as questões que envolvem as emoções e um cérebro ativo. Que bom, Thaís. Seja muito bem-vinda. A perda da memória é algo que preocupa muitas pessoas, principalmente conforme envelhecemos. Mas até mesmo os jovens relatam episódios de esquecimento. Para começar, Thaís, você podia explicar o que é considerada uma perda de memória normal e o que pode indicar um problema? Quando a gente estuda as pesquisas das neurociências, é interessante que a gente entende que o cérebro ele vai passar por estabilidades e por mudanças no processo de envelhecimento normal. Quando a gente fala mudanças, significa que algumas dificuldades podem acontecer. E em pessoas adultas e pessoas idosas, é comum o relato de dificuldades relacionadas à memorização de eventos recentes, de nomes de pessoas que acabou de conhecer, de compromissos que vão acontecer ou de onde guardou objetos. São esquecimentos frequentes e comuns. Os esquecimentos, eles são considerados um sinal de alerta, eu diria, quando começa a interferir de uma forma muito persistente na rotina do indivíduo, seja na sua vida social, quando ele começa a faltar em compromissos, por estar esquecendo das datas desses compromissos, quando ele esquece de pagar as suas contas, em decorrência de dificuldades de memória, quando pessoas que ele vê frequentemente sente uma grande dificuldade, né, de mencionar os nomes. Então, quando há uma dificuldade que impacta nas habilidades de vida diária, na execução dessas tarefas de vida diária, a gente diz que é um sinal de alerta para se fazer uma avaliação cognitiva, procurar um auxílio profissional para entender o que pode estar acontecendo, porque não necessariamente pode ser por uma causa de uma doença neurológica. As emoções, como um transtorno de ansiedade, sintomas de tristeza, ou até mesmo deficiências de vitaminas no organismo, vão impactar no funcionamento das habilidades mentais, gerando muitas vezes os quadros de esquecimentos. Por isso que é importante, né, sempre ficar em alerta, no sentido de pensarmos como esta pessoa sempre foi e como ela está agora comparado com ela mesma. Esse é um parâmetro importante. Um outro ponto que achei interessante que você traz é que os jovens também têm relatado esquecimentos, e isso tem sido cada vez mais frequente na prática profissional, tem sido destacado nos estudos científicos, e as causas têm sido muitas, né? A gente fala que são multifatoriais. O indivíduo mais jovem hoje, o adolescente, o jovem adulto, ele tem tido uma vida muito intensa nas tecnologias digitais, tem tido acesso, a gente fala, a um volume expressivo de informações, que a gente já considera muitas vezes infotoxicação, até pelo volume expressivo de informações simultâneas que ele se expõe, e a má qualidade do sono, por exemplo, que está muito frequente nas faixas etárias mais jovens.
Então, insônia, vai dormir muito tarde, porque fica muito tempo nas redes sociais, e aí quando vê, a hora já passou, já tem que retomar o início do dia, não teve uma boa qualidade do sono, aí desencadeia quadros de estresse, níveis de ansiedade, que acabam impactando também na memória, por exemplo, né, desses indivíduos mais jovens. Então, eu sempre destaco, quando notar que os esquecimentos, a dificuldade de raciocínio, de resolução de problemas, está impactando a sua vida funcional do cotidiano e a sua interação social, a sua vida relacional, aí é importante acender sinais de alerta e procurar um especialista para poder investigar o que pode estar acontecendo. Thaís, e uma dúvida: é possível prevenir a perda de memória? O que a gente pode fazer para cuidar melhor da saúde do nosso cérebro? É muito importante sabermos que há recursos simples que podem ser adotados no dia a dia. Por exemplo, prestar atenção e focar-se em poucas tarefas por vez, porque a gente tem o hábito de fazer muitas tarefas simultaneamente, muitas vezes dividindo a nossa atenção, e com o processo de envelhecimento, a atenção, ela tem um desempenho diferente. Então, estar presente e focado no que está fazendo por vez, com poucas metas, é muito importante. Ter um estilo de vida saudável, em que haja uma dieta equilibrada, principalmente com a dieta mediterrânea, que ela está ligada à manutenção da memória e à prevenção do declínio cognitivo. Exercícios físicos regulares, como caminhada, dança, melhoram a circulação e a oxigenação do cérebro, fazendo com que o processamento da memória seja mais eficaz. E também é importante a gente pensar: eu consigo também compensar a minha memória através de exercícios intelectuais, mas algumas pessoas podem estar perguntando: o que são os exercícios intelectuais? São os exercícios que vão envolver um processo de aprendizagem, de desafios para as habilidades mentais, mas que precisam ser prazerosos para que o indivíduo possa realizá-los, como leituras, jogos de estratégias, como xadrez, jogo de dama, outros jogos de tabuleiro, jogos de aplicativos, né? Nós temos sites com jogos de formação de palavras, de caça-palavras, de palavras cruzadas. Então, poder realizar atividades intelectuais que chamamos de exercícios de ginástica para o cérebro, combinados com a prática de atividades físicas e com uma dieta equilibrada, acaba sendo um potencial, acaba sendo uma ferramenta promotora de proteção para a saúde do cérebro. Thaís, vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que tem sido muito discutido: a memória e a menopausa. Como é que a gente relaciona essas duas coisas? Hoje, a ciência tem trazido em discussão muitos estudos que comprovam que o processo de menopausa, ele interfere no desempenho das habilidades mentais da mulher. Um dos aspectos mais estudados é relacionado a alterações hormonais. Então, como há uma mudança nas alterações hormonais, as pesquisas indicam que há uma instabilidade sistêmica no funcionamento de órgãos, principalmente do cérebro. E aí, nesse sentido, a memória ela acaba sendo afetada e é, inclusive, uma das principais hipóteses que discutem o porquê que mulheres podem ser propícias a ter mais quadros demenciais do que homens. Além disso, no processo da menopausa, há alguns tipos de instabilidades comportamentais, como um nível elevado de estresse. Altos níveis de estresse podem prejudicar a memória e a cognição,
Por isso, no processo da menopausa, é muito importante que a pessoa ela tenha um autocuidado, que ela possa realizar e ter tempo para atividades que ela gosta de fazer, que gere prazer e que possa ajudar a promover um equilíbrio emocional de forma saudável. A memória recente, ela acaba sofrendo impactos, então, no processo de menopausa, é muito importante que a mulher utilize estratégias de memória, que possa, então, gravar e reter melhor as informações, e que, claro, faça um acompanhamento multidisciplinar. Se necessário, possa fazer a reposição hormonal, uma vez que todos os sistemas dependem de um nível de concentração específica de hormônios, e estamos falando num contexto da estabilidade da saúde do cérebro. Então, há essa relação bem documentada nas pesquisas. O processo da menopausa e uma instabilidade emocional que gera um impacto no desempenho cognitivo de mulheres de diferentes faixas etárias. E as demências, né? A gente tem visto um número de diagnósticos bastante aumentado. O envelhecimento populacional com certeza vai trazer um aumento das demências, dos diagnósticos. Quais são os sinais, Thaís, que a gente tem que ficar atento em se tratando de demências? Muito interessante a gente ter como prioridade observar mudanças que possam interferir na rotina da vida diária do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, observar a qualidade da execução do que está sendo feita e se há alterações comportamentais que não faziam parte da personalidade daquele indivíduo. Então, por exemplo, ele está apresentando muito desânimo, desinteresse por fazer atividades que antes lhe davam prazer, há uma irritabilidade presente e muito persistente, há características de desorientação no tempo, então a pessoa que pergunta num curto espaço de tempo, repetidas vezes: "Ah, que dia é hoje? Qual é o mês em que estamos? Que ano nós estamos? Que horas são?", e não consegue reter essa informação, então uma repetição de perguntas em frações de segundos é um sinal que o indivíduo pode não estar bem, uma mudança no discurso, né? Normalmente, o indivíduo que está iniciando um quadro de uma doença neurodegenerativa, como as demências, ele tem um discurso mais empobrecido. Então, ele começa a ter dificuldade em achar palavras, ele começa a apontar para os objetos, dizendo isso, aquilo, aquela coisa, eu não me recordo o que eu quero falar. Então, o esquecimento de palavras dentro de uma conversa é um sinal importante para observar se essa pessoa está avançando para um prejuízo cognitivo maior. E, claro, a interação social, se a qualidade da interação social está prejudicada. Então, essa pessoa está se isolando socialmente, é uma pessoa que está com uma rotina muito empobrecida, fazendo poucas atividades, quer ficar somente na televisão. Houve mudanças na alimentação desta pessoa? Está tendo preferência por comer alimentos doces, frutas como bananas, mas não está tendo uma alimentação saudável e adequada? Então, esses aspectos do cotidiano mostram que o indivíduo pode estar no envelhecimento patológico, que chamamos realmente de patológico, os quadros demenciais. Então, são sinais que não são esperados no processo de envelhecimento, né? São sintomas que não são esperados no processo de envelhecimento e que muitas vezes as pessoas pensam que é normal, inclusive dentro das próprias famílias, por associarem o envelhecimento com aspectos negativos. Ah, ele está esquecido por causa da idade,
ele está com dificuldade de pagar uma conta porque ele é idoso. E aí muitos sintomas vão passando despercebidos, e quando está num quadro mais grave, que está impactando de forma significativa na rotina do indivíduo, na sua independência, na sua autonomia, na sua tomada de decisões, é que a família observa que tem algo errado acontecendo. Mas essas características, elas começam de forma sutil. Hoje, os estudos mostram que o início da doença de Alzheimer, por exemplo, do processo dela biológico, acontece 30 anos antes das manifestações dos sintomas, e que o indivíduo vai manifestando uma possibilidade de ter demência quando ele reclama de forma permanente da sua memória. Ai, minha memória está ruim, minha memória está péssima, eu sinto que eu estou muito prejudicado. E aí, nesse sentido, essa reclamação persistente, a gente chama de declínio cognitivo subjetivo, que se não for devidamente acompanhada, essa condição, ter estímulos preventivos, entre 30, né, anos em média, 20 anos em média, pode evoluir para ser a manifestação da doença de Alzheimer. Então, as estratégias preventivas hoje, elas são recursos muito importantes, porque podem retardar os sintomas de uma demência, como prevenir. Entendi. Dá para a gente perceber como o nosso próprio preconceito, o nosso próprio idadismo faz com que a gente, às vezes, não tenha essa percepção e vá atrás de um especialista para um diagnóstico correto, né? Isso é muito interessante. Thaís, agora a gente quer conhecer um pouquinho mais de você. O que você anda lendo, escutando, assistindo, que pudesse compartilhar com a gente? Bom, um dos pontos que eu gosto muito de estudar, tanto profissionalmente como socialmente, como preferências mesmo de vida, são os propósitos de vida, porque hoje na gerontologia, ter propósitos de vida, ter metas dirigidas, tem sido associado à promoção de um envelhecimento saudável. Então, eu tenho lido o livro Ikigai, que são os 5 passos para encontrar o seu propósito de vida e ser mais feliz, do autor Ken Moji, eu indico para todos. Também gostaria de indicar o documentário Além do Aposento, que é um documentário muito rico. Ele mostra uma diversidade de histórias de vida, de pessoas que buscaram seu significado de vida num processo pós-aposentadoria, num processo de velhice, e acaba sendo um estímulo para pessoas que estão passando pelo desafio de buscar um novo significado, principalmente após um processo de aposentadoria. E eu também destacaria, né, para que as pessoas pudessem acompanhar as próprias páginas, tanto do SESC como de um site de saúde e educação, chamado Saúde Sem Tabu, do portal Drauzio Varela, que tem trazido temáticas muito educativas relacionadas à promoção da saúde. Eu também tenho tido interesse, né, e aí eu estou falando de uma forma bastante sincera, né, de acompanhar os prêmios Nobel desse ano. Então, eu tenho visto quem foi premiado na medicina, qual foi a pesquisa, quem foi premiado ou premiados na física, na química, na literatura, o Prêmio Nobel da Paz. E aí eu queria aproveitar e dar uma dica para todos de leitura, né, do Prêmio Nobel de Literatura, que é um livro de uma grande escritora sul-coreana, que foi a vencedora do Nobel de 2024. Então, tem um livro que tem sido muito comentado pela crítica como um dos melhores de 2023, que é o livro A Vegetariana, da autora, né? E a autora Han Kang,
E eu acho que acaba sendo uma leitura que sai um pouco dessa mesmice, faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente possa ter mais reflexões sobre essa integração ser humano, natureza, energia e meio ambiente. Até para que a gente entenda todo o nosso papel, né, como coletividade e responsabilidade que temos num ambiente que seja sustentável e que seja possível para todas as gerações. Então, eu recomendaria esse livro, porque, de fato, ele é uma obra muito interessante e ele foi um sucesso de crítica. E para terminar, queríamos te agradecer muito por essa conversa tão interessante que a gente está tendo aqui. E a gente gostaria de saber, Thaís, o que é óbvio sobre essa temática, mas que precisa ser dito? Bom, primeiro que os esquecimentos, eles não são comuns do envelhecimento. Se a pessoa estiver notando que esses esquecimentos estão persistentes e estão interferindo na sua qualidade de vida, procure a ajuda de um especialista. Mas, do ponto de vista de prevenção, nunca é tarde para começar os cuidados com a saúde do cérebro. Porque é muito comum as pessoas dizerem: "Ah, mas está tarde, agora eu não consigo mais, agora eu já estou mais velho". Então, quando se trata da saúde do cérebro, nunca é tarde para começar a adotar um estilo de vida saudável, para pensar em melhorar a qualidade, né, de vida de forma geral. Então, eu sugeriria, né, para todos para ter uma atenção importante para suas habilidades mentais, valorizar a sua memória como um grande diferencial para a sua rotina e procurar atividades que gerem prazer, atividades que possam gerar aprendizagem. Thaís, muito obrigada por essa conversa tão interessante que a gente teve aqui. E é isso aí, pessoal. Não esqueçam de seguir e compartilhar o nosso podcast ativamente. E para você que nos ouviu hoje, lembre-se, cuidar da memória é cuidar do cérebro como um todo. Se você perceber algum dos sinais de alerta que discutimos hoje, procure um especialista. Esse foi o Ativamente. Esse podcast faz parte do Bem Me Quero, um movimento do SESC pela saúde mental.